O comportamento das vacas leiteiras é um indicador crucial de saúde, bem-estar e desempenho produtivo. Entender esses sinais, ele permite ajustes aí mais preciosos no manejo e na seleção genética. E mais uma vez a tecnologia pode ser uma aliada do pecuarista. E a gente vai falar disso no nosso quadro Raio-X da Pecuária de hoje, onde eu converso com o zootecnista e doutor em nutrição animal, o Timóteo Silveira. Timóteo, tudo bem? Obrigada por nos atender aqui no Mercado e Companhia. Olá, Priscila, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui, falando um pouco sobre genética e vaca, que é o que a gente gosta bastante. Isso, então eu queria que você falasse os comportamentos, Quais são os comportamentos considerados mais indicativos de desempenho produtivo em vacas leiteiras e como esses sinais eles podem ser monitorados de uma forma mais eficiente pelo pecuarista? Legal, então a gente considera ali quantas vezes a vaca vai no coxo, como é que está a ruminação dela, sinais de reprodução, principalmente cio. Então, hoje a gente, com tecnologia, nós conseguimos entender esses comportamentos, né? Aquelas vacas que ficam, buscam mais comida, porque a comida tem que ser transformada em leite. Então, aquelas vacas que vão mais no coxo comer, aquelas vacas que ruminam melhor, e essas vacas que apresentam um cio mais proeminente, para a gente poder fazer uma boa reprodução. Agora, como é que a genética, ela pode ser usada para selecionar animais mais adaptados ao manejo intensivo e mais eficientes na produtividade da fazenda? Então, a gente, através da gente conseguir identificar esses animais que têm esse comportamento mais proeminente, né? Esses animais que têm isso, a gente consegue entender se existe uma relação com a genética, ou seja, esse comportamento dela tem uma relação com a genética, e selecionar esses animais, esses touros, essas vacas que têm esses comportamentos que a gente deseja. E a tecnologia, esse banco de dados grande, ajuda a gente a identificar quem são e selecionar e reproduzir esses animais que vão trazer essa característica que a gente gostaria de ter no nosso rebanho. Agora, Timóteo, como é que essas tecnologias, elas focam no monitoramento corporal e também comportamental, das vacas? Como que elas podem fazer toda essa gestão do rebanho? Como é que é feito? Tá, legal. Então a gente tem, via de regra, a grande maioria dos sistemas de monitoramento são com colar ou um brinco, mas são com colar. Coloca-se aqui embaixo do pescoço da vaca e ela vai caminhar e esse colar vai contando quantas vezes ela ruminou, quantas vezes ela comeu, quantas horas ela passou deitada, em pé, e inclusive nos momentos de cio, se essa vaca está mais tranquila ou menos tranquila, e isso dá um alerta e junta-se todo esse monitoramento, todo esse banco de dados em um local, e é possível identificar esses animais que estão mais tranquilos ou que produzem mais leite ou que expressam mais o cio. E isso vai para um banco de dados genético e essa genética a gente transmite aí, faz essa gestão, né? Seleciona esses animais que são mais propensos àquilo que a gente busca, que é animal que produz mais leite, mais calmo e animal que, obviamente, vai trazer mais rentabilidade para a propriedade. Um grande trabalho de monitoramento, coleta de dados, para ter esse diagnóstico. E que avanços, você enxerga no futuro da integração entre comportamento, genética e tecnologia para tornar a produção leiteira cada vez mais sustentável e eficiente? Quais são essas soluções que você vê aí no horizonte? Então, a gente começa a pensar, né? Se a gente consegue monitorar essas vacas que estão ruminando mais, trazendo mais cio, por que não entender se essas vacas, vacas que estão mais adaptadas ao convívio com outras, vacas que ficam mais tranquilas em sistemas, dependendo do sistema, né? Cristal ou composto. Então, no futuro, com esse grande banco de dados que a gente vai montando, com monitoramento, entendendo melhor as vacas, entendendo os seus sinais, a gente vai ter com certeza vacas que vão ser mais produtivas, mais longevas, e vão ter melhores características de reprodução e vão trazer mais rentabilidade para o produtor. Então, é entender realmente o comportamento delas. Quem sabe até uma brincadeira que a gente faz no futuro, as vacas vão saber até usar o banheiro, o local que elas têm que ir, porque a gente vai conseguir selecionar isso geneticamente. Que bom, tá certo então, Timóteo. Obrigada aqui pela sua participação, viu, pelos seus esclarecimentos. Excelente quarta-feira para você e até uma próxima oportunidade aqui. Eu que agradeço o convite de vocês, estou sempre à disposição. Boa tarde, Priscila. Tá ótimo.